Olá você, tudo bem? Graça e paz! Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo para você. Tem gente que tem medo de ficar em silêncio por achar que quando silenciou, perdeu a batalha, por simplesmente ficar em silêncio, o outro ganhou a parada. Meus irmãos, há momentos que dá vontade de falar muita coisa, mas às vezes é preciso avaliar bem, pensar bem, porque tem assunto, tem coisa que não vai edificar em nada. Então, é melhor ficar quieto. Na quietude, no silêncio da madrugada, a gente consegue ouvir Deus. Deus fala conosco de muitas maneiras e através do silêncio. No silêncio a gente pode ouvir melhor a voz do nosso eterno Deus e que Deus nos capacite a saber ouvir. Vamos ler a palavra de Deus. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 17, 28. Olha que lição aprendemos neste provérbio. Até mesmo o insensato, olha só, até mesmo o insensato, quando fica quieto, parece que tem discernimento, parece ser uma pessoa sábia. Eu, particularmente, falando de mim, eu preciso aprender mais, porque eu falo muito. Às vezes falo coisas que não devia, na hora errada, e eu peço que Deus nos ajude a aprender que há momentos em que o silêncio é muito importante. Oração em silêncio. Num lugar onde não há barulho, é muito bom. Você já teve essa experiência? Que coisa gloriosa é orar a Deus apenas com o pensamento. Na quietude, seja no final de tarde ou nas primeiras horas do dia, é maravilhoso ter essa experiência de falar com Deus em oração silenciosa. É só você e Deus. É um momento, de íntima comunhão com o Pai. Diante de muitas situações, o segredo é ficar em silêncio. No silêncio a gente aprende muito mais. Por isso que os sábios sempre estão em silêncio, sempre ouvindo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmo 4, verso 4. E principalmente quando você está irritado, se acontecer algo desagradável, é preciso firmeza, segurar as pontas. Fale com Deus, peça sabedoria, porque na hora da raiva a gente pode falar coisas que não valem a pena. E numa discussão calorosa, diante de um conflito, é preciso ter muito cuidado com as palavras. Se for falar, meça as palavras. Senão você pode causar uma confusão maior ainda. Há tempo de falar, mas também há tempo de calar. Ficar falando o tempo todo e querendo, às vezes, ganhar uma discussão na conversa, isso nem sempre é inteligente. Muitos não querem dar o braço a torcer. E são pessoas que não conseguem ficar quietas. E olha, muitas brigas começam assim. Um fala daqui, o outro fala dali, e vira uma gritaria, uma confusão. E todo esse conflito pode gerar até morte. Quantas tragédias aconteceram em casos assim? Então não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Eclesiastes 5, versículos 2 e 3. Outra coisa, então, que a gente precisa ter em mente é essa questão de promessas. Sabe? É prometer as coisas de forma precipitada. Às vezes, na hora de prometer algo, a gente nem pensa. Faz promessas para Deus todo mundo. Cuidado, hein? Cuidado. Isso pode ser tolice. Os sábios falam pouco. E, geralmente, eles ouvem mais. Tem esse dom de saber ouvir. E quem age assim, pessoas que agem dessa forma, conseguem resolver mais facilmente os problemas, os conflitos, as dificuldades. Então Deus nos dê calma, paciência diante das tribulações.
Muitas pessoas perdem a comunhão com amigos e familiares por coisas tolas. Uma discussão, por exemplo, sobre religião, política, futebol. Tem assuntos que a gente tem que vigiar. Não perca a paz que Deus colocou em você. Seja prudente em tudo. E até mesmo na hora de falar, que Deus nos dê prudência. O nosso mundo está cheio de barulho, de confusão, intrigas, carros, máquinas, celulares, televisão, música. Sabe, tudo isso chama a nossa atenção. Tudo nos distrai. Banimos o silêncio. Isso é muito sério. E todos nós, todo mundo, precisa de silêncio. Porque no silêncio podemos nos acalmar e focar no mais importante, Deus. As coisas de Deus é mais importante. E Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários, lugares silenciosos, para estar sozinho com Deus, comunhão com o Pai. Então o silêncio é importante, muitas vezes, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Ficar em silêncio durante algum tempo torna o seu falar mais disciplinado. A prática do silêncio. Porque falar demais sem cuidado não é bom. Quando paramos de falar e a gente fica em silêncio, a gente passa a ouvir com mais atenção. O silêncio é muito importante, olha só, ele aprofunda o nosso relacionamento com Deus e com os outros. Está aí a importância do silêncio. E diante de todo o barulho à nossa volta, a melhor coisa a se fazer, de vez em quando, é bom a gente procurar um lugar tranquilo, né, um ambiente bem calmo, para falar com Deus. Eu sempre acordo de madrugada para orar, porque a madrugada é a parte do dia onde normalmente a maioria das pessoas estão dormindo e tudo é mais calmo e a gente até se concentra mais na oração. E sobre o silêncio, a gente aprende lá em Eclesiastes, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Então tudo na vida tem a hora certa. É claro que muitas vezes a gente precisa falar, é preciso conversar, mas em outras vezes é preciso ficar calado. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha ajudado alguém, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, na sua família. Muito obrigado pela sua valiosa companhia. E se você gostou desta palavra, curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E se gostou, dá aquele joinha. Fica na gloriosa paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo aqui no canal, se Deus quiser. Amém?